Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Fala, jovens! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast, episódio cabalístico, porque vai ao ar no dia 13 de abril, episódio número 13 da terceira temporada. Eu sou Cássio Pereira. Eu sou Marcos Santos. Eu sou Rodrigo Balbino. E temos que tomar cuidado com essas coisas, porque o episódio passado invocaram o Lúcifer aqui, bugou tela. Fala não, só vai bugar de novo. Não fala então, não fala esse não. E esse é o número 13. O número 13 já não é aquelas coisas, né? Vimos o que aconteceu no Brasil aí uns anos aí com um certo governo. Então temos que tomar cuidado. Ó, galera, agora a galera do política vai arregaçar no podcast também, né? Enfim. Bom, episódio para a gente falar sobre ideias para melhorar a segurança da sua empresa. A gente vai falar aqui algumas ideias que a gente reuniu aqui ao longo da nossa experiência, mas não antes de falar deles. Quem são eles? O DevSecOps Podcast tem o apoio da Checkmarx e da Nova 8, que são especializados em segurança de sistemas e código seguro. O link da Nova 8, como sempre, tá na descrição do vídeo do podcast, a distribuidora oficial da Checkmarx no Brasil. Então, assim, tá com dúvida onde estão os links? Não se esqueçam, diretamente lá no podcast, lá no YouTube, beleza? Então vamos lá, episódio de hoje, pra gente falar de algumas ideias aí. A gente reuniu pelo menos cada um aí 3 ideias para somar as 9 ideias que a gente quer passar para vocês hoje, acerca de como você pode melhorar a segurança na sua empresa, no seu projeto, no seu sistema, no seu produto digital, no seu software, no seu aplicativo, no seu serviço, no seu web service, na sua API, enfim. Vamos começar com ele? Caralho! Faltou na vida, né? Meu amigo, pega fôlego aí, respira, Cássio. Tô empolgado. Dá uma respirada, ó. Agora fala. Esse horário de gravação pro Cássio aí tá fazendo bem, ó, tá vendo? Os caras querem, em vez de gravar meia-noite, não gravar de dia, facilita a vida dos amiguinhos, né? Deixou de ser um cara morto pra ser um apresentador legal aí, tá vendo? Exatamente. Começar a me chamar até de Faustão aqui. Faustão do podcast. Bora. Bom, vamos focar. Marcos, eu queria convidá-lo, convidando-o para trazer pra gente primeiro as ideias que você tem acerca aí do que a gente pode melhorar nas empresas. Traz aí as suas ideias, fala um pouquinho do nosso ouvinte, vamos debater um pouquinho, depois a gente muda pro próximo e seguimos. Não, demorou. Assim, eu separei algumas coisas. Eu queria começar falando de um processo que eu acho que é um processo muito importante, que é a aplicação do ASP-SAN nas empresas, né? Você tem um framework ali, um modelo para você ser seguido. O Rodrigo aí já tá aplaudindo, né? Que é o nosso implantador de ASP-SAN. Então, eu acho que começar por isso, esse debate, que a importância que ele tem ali para você modelar a sua empresa, ter ali todo um processo de assessment, né? do SAN, de maturidade, cara, sem isso aí você não vai começar muito bem, né, a parte de segurança. Você precisa ter um modelo. Eu acho que o ASP-SAN é um exemplo, é da WASP, já tem aí um modelo bem legal, bem fácil de ser implantado. E eu queria ver com vocês aí o que vocês acham. Acham que é isso mesmo? Tem que começar por ali? Acho que antes de falar o que acha, vamos explicar pra galera aí o que quer dizer o SAN. Deixa pra você, essa, já sei que é super fã do ASP. Essa daí é muito fácil. Não fale. É Software Assurance Maturity Model. É um modelo de maturidade de garantia. Aliás, um modelo de garantia de maturidade de software. Top! Aí, Rodrigo. E pra que serve esse cara? Esse cara aí, ele serve pra... Imagine que você acabou de chegar na empresa, nunca teve uma área de SEC, ou teve também, não tem problema, mas você não sabe o que está acontecendo, e você precisa mapear e entender o que é isso. Tipo, tá, o que falta, o que eu preciso melhorar na minha empresa, o que tem, sei lá, o que está deficiente. Então, você aplica esse framework, é um framework da WASP, né? Tem outros frameworks aí também no mercado. É grátis, então só entrar num sitezinho bonitinho da SAN lá, baixar o negócio e começar a implementar. Então, você começa a mapear com uma série de perguntas, né? Faz o assessment, você identifica ali os pontos, e ele vai te mostrar qual a sua debilidade. Então, você começa a atacar nos pontos que você acha que você precisa atacar.
Cara, Falei que o cara é viciado em Wasp-Sun. Não, acho que essa dica aí que o Marcos tá dando é legal, cara, porque muita gente fica, as empresas, o que eu faço, por onde eu vou, não sei o quê. Além de uma infinidade de guias que já tem, frameworks que tem, acho que o Wasp-Sun é um ótimo para você entender o seu nível de maturidade acerca de desenvolvimento seguro. Né? O Wasp-Sun não vai cobrir toda a área de segurança, mas pelo menos como é que você desenvolve software, como é que você entrega software com segurança. Acho que, cara, perfeita dica, não poderia começar diferente além dessa. Para quem tá confuso, acho que eu queria fazer um paralelo para quem tá confuso, nossa, o que é isso, tal. Lembra da ISO? ISO 27000, ISO 2000, ISO 9000, não sei o que. É a mesma coisa. Você tem lá os padrões, né? As normas, e você segue aqueles padrões, segue aquelas normas para ter boas práticas e tal. É mais ou menos a mesma coisa. Só para fazer uma analogia. Sempre quando fala de ISO, fala de, sei lá, framework, norma, a primeira coisa que vem na minha cabeça é reinventar a roda, tá ligado? Tipo, em vez de você reinventar a roda, por que você não utiliza, tipo, o que já foi usado? Que é isso, você pega algo que alguém já correu atrás, você não vai criar, você não vai ficar pensando, se matando pra pensar, cara, o que eu vou fazer aqui? Alguém já pensou pra uma empresa geral, já foi utilizado várias vezes, já foi testado, então tá bonitinho ali, tá só pegar ele e usar. Então, cara... Resumo. Alguém já escreveu aquilo, você só precisa ter brio e replicar aquilo. Você tem brio? Beleza. Próxima dica, Marcos. Não, assim, eu queria, para complementar o Wasp-Sun, eu amo SAST, SA, mas eu queria trazer uma coisa diferente hoje. Então, eu queria falar um pouquinho do Neuralition, né, da Bright, né, agora, que é uma ferramenta de Dast, que tem como diferencial você ter quantos endpoints você tiver aí na sua empresa dentro da solução para fazer scans, né? Então, o licenciamento dela é um pouquinho diferente, então você pode ter 1000 targets lá dentro para fazer os scans. Eu acho que é um diferencial importante aí, junto com o Wasp-Sun, para você ter o controle aí das vulnerabilidades que você tem hoje no seu parque tecnológico, né? Boa! Então, isso me soou isso aí. Quase como uma propaganda, hein, Cássio? Será que esse cara... Mas não é. Não é. Queria eu ter patrocínio de todas essas ferramentas que a gente fala aqui. A gente tá milionário já. O podcast já tá voando aqui. Mas não, esse não tem, não. Esse é porque a experiência a gente gosta mesmo. Inclusive, eu queria comentar sobre o Dast em geral, né? Que é muita gente... Não é que subestima ou superestima o Dast. Eu acho que ele tem o seu papel na camada de segurança, né, de aplicações. Ele tem que estar lá, não é nem opcional, para mim ele tem que estar lá, ele é uma camada de proteção a mais, vai te trazer mais insights sobre a sua aplicação. E vale destacar, né, vale lembrar, na verdade, que o Dast, ele é na sua esteira, ali no seu ciclo de desenvolvimento, é depois que você tem uma versão funcional da sua aplicação, normalmente a aplicação web. Ele vai fazer o famoso web scanner na sua aplicação. E o Neuralition, cara, ele se desenvolveu muito no último ano, 2 anos aí. A ferramenta evoluiu bastante. Eu curto muito também a ferramenta, simples de usar, uma interface super simples. Mas eu queria deixar esse ponto aí pra galera, pegando o gancho da dica do Marcos, né? Cara, tenha Dast na sua esteira, né? Tenha Dast nas suas aplicações, porque ele talvez seja uma das formas mais fáceis, de você fazer um scan técnico. Porque o SAST você tem todo um onboarding a ser feito, com cuidado. O SCA, você tem que entender o scan das suas bibliotecas. Ele faz isso pra você, mas né, tem umas particularidades ali. O Dast, ele botou o ré, ele aperta o botão. Em linhas bem gerais. Tem também um processo de onboarding, de configuração, de tuning, mas é o que a galera tá mais habituada. É o que eu vejo o mercado mais habituado. Então, é legal, boa essa dica também, pra quem tá perdido aí. Eu acho que ele é um paralelo ali de... Se você não tem mão de obra suficiente, né, para fazer isso manual, né, fazer o pentest, ter aquela equipe ali sempre, você mantendo um Dast ali rodando na sua esteira bonitinho, acho que você já cobre o que você precisa, né? Sim. E é uma solução assim que me agradou muito, assim, é esse diferencial de você ter múltiplos targets lá dentro. Para mim é uma coisa que para empresas assim que não tem tanto budget é uma coisa legal, porque você pode ter todo o seu parque ali dentro, né? Então, pra mim, esse é o maior diferencial, por isso que eu coloquei na minha listinha aqui de ideias. Lembrando que é parque de aplicações, né? Não é máquina. Isso, de aplicações. Beleza. Aplicações. E outra coisa que eu queria comentar aqui, que é uma ideia, é uma coisa que a gente fala sempre, que é fazer a cultura de segurança dentro da empresa, né? Treinamentos, workshops, entre outras coisas, para fazer a aculturação da empresa mesmo com esse mindset de segurança, né?
Pô, você acha que que isso é um ponto importante. promover segurança? Você diz promover segurança em geral? Exatamente, promover segurança. Isso Eu acho que sem daí. isso, nenhum dos outros vai ser válido, né? Se você promover a segurança externamente. O cara não vai botar o URL no Dash, o cara não vai praticar o ASP-SAN, então acho que essa aculturação é a base para todo o resto das minhas ideias, né? Como diria, eu gosto muito de Masterchef, né? E a chefe lá, a argentina, ela diria, falta um molho nesse prato, que vai abraçar tudo isso. Então, esse treinamento, esse processo que vai abraçar isso. tudo isso, bro. É o molho do prato. Viu? Boa. E o foda que isso daí cara, é o que a gente vem dizendo em todos os episódios. O maior problema de implantar segurança é justamente a parte de cultura, né? Então, você pode trazer as melhores ferramentas, os melhores processos. Se você não ensinou as pessoas a seguir, se você não treinou as pessoas, se as pessoas não têm isso em mente, acabou, mano. Você só tem uma ferramenta lá que vai ficar parada. Talvez ela rode, porque você coloca ela lá em automação, mas você não extrai nada dela. Tipo, você só olha, olhei, tal, aconteceu, passou. Ela só faz scan. Então, acho que acho que de tudo que você falou é o mais importante de tudo. Inclusive, vou além. De tudo que a gente vai falar aqui, essa é a parte mais importante. É a culturação de segurança dentro da empresa. Boa. Não só de segurança, né? Acho que boas práticas de desenvolvimento, comportamento. Sim. Não, boa. Falou tudo. Onde que eu assino embaixo aí, Rodrigo? Se não cheque em branco. Ótimas dicas do Marcos. DevSecOps. Vamos ver as dicas agora do Rodrigo, então? Vamos, Valeu, Rodrigo. Ele não trouxe dica, não preparou nada. Nem sei. Não sei o que é segurança. Cara, eu acho que eu vou começar do básico, assim. Tem muita empresa que já tem isso há tempos, mas eu ainda vejo empresa grande que não sabe nem o que é isso. Cara, uma das coisas que eu traria como parte do processo seria Continuous Integration. Então, até o CI/CD, né? O delivery também, mas voltado à segurança, ele está mais voltado ali para a integration. Então, sempre que você for rodar no seu SDL, for fazer todo o processo, né? O cara desenvolveu, o time de desenvolvimento desenvolveu, enviou o código, ele vai fazer um scanner de qualidade de código, ele vai preparar o build, ele vai deixar tudo pronto, faz teste. E daí a gente coloca segurança no meio também. Então, você faz um scan ali de SAST, de DAST, de SCA. Então, o que eu vejo é parte fundamental de qualquer empresa agora, é a esteirinha ali, né, de CI/CD. E ela afinadinha também, né? Também não adianta só colocar e daí é mó maluquice, cada um coloca do seu jeito, cada um segue um processo, não tem nada definido. Então, acho que é um processo que eu colocaria que seria importantíssimo e é básico e é uma puta de uma ferramenta que vai te ajudar com todos os projetos, todas as equipes, é o CI/CD. E daí acho que a gente pode até complementar ali, integrar uma ferramenta ali e já trazer junto, tipo, vou dar um exemplo, por exemplo, do Jenkins. Jenkins você baixou, usa se quiser instalar direto no servidor, ou se quiser instalar via Docker, baixa a imagenzinha, cara, 2 minutinhos você instala, você deixa configurado o ambiente. Então, você não vai ter trabalho, você não vai ter um custo muito elevado, às vezes você só vai ter o custo de manter um servidorzinho ali, e o ganho que você vai ter para a empresa é gigantesco, é um salto de, sei lá, vamos comparar você sair da idade da pedra lá para os tempos modernos. Boa. Eu curto Jenkins, ele é muito popular, inclusive, mas o meu amor pela Microsoft existe há anos e não... Cara, quando você abre o Jenkins, cara, legal, você faz tudo nele. Aí você abre o Azure DevOps, é isso, tem mais o que comentar mais. Então, cara, é muito foda, cara, é muito bem organizado, é muito bem feito esse produto da Microsoft. Então, até complementando o que o Rodrigo falou, e você também, assim, eu gosto pra caramba do Jenkins também. Uma das coisas que eu mais gosto nele é a possibilidade dos plugins que ele tem e as configurações lá pelo Jenkins File, né? Cara, quem Jenkins File lá salva vidas. Não que o Microsoft não tem, porque o Microsoft tem o YAMLzinho lá também que faz milagre, mas o todos Jenkins seguem a mesma linha. Para quem não tá familiarizado com Jenkins, esse Jenkins File aí é o config as a code, né? Então... Isso.
Se você tem alguma particularidade do projeto, você precisa que cada projeto se comporte de uma maneira diferente. O time de desenvolvimento vai lá, cria uma configuração, uma config as a code, e coloca nele. Então, quando cair na pipeline, ele vai interpretar aquele projeto de uma outra forma. Ele vai entender o que ele precisa fazer e vai interpretar de uma outra forma. E para mim o maior diferencial do Jenkins é a possibilidade de instalação on-premises, né? Hoje a gente tem empresas aí que ainda é relutante quanto à questão de cloud e o Jenkins aí tem essa possibilidade aí de estar rodando on-premises, o que para muitas empresas que ainda sofrem com esse medo de ir para cloud, não sofram, vão para cloud, é o futuro. Mas para quem ainda sofre, tem o Jenkins aí, ajuda pra um caramba. Eu falei do Jenkins aqui, mas ele é a droga de entrada ali, né? Se dá para experimentar, o cara vai falando, nossa senhora, isso daqui que é uma esteira, isso daqui eu posso automatizar. O cara vai pirar, vai brisar, e daí ele vai falar, beleza. Depois que usou, DevOps agora. Depois que ele usou tudo que ele fez, cara, eu preciso escalar, preciso que isso seja mais fácil. Procura outras, mano. Vai na Azure, vai... O GitHub, ele tem um carinha bem bonitinho lá, que é o Actions, que a configuração dele é ridícula de fácil também. Então, ele já integra com o seu repositório, você já vai lá e cria uma linha de código que você põe no Actions, você já consegue fazer esteira para rodar em SAST, DAST. Tem o Bambu também super da hora, funciona bem. E o Bambu? Enfim, cadê a vinheta? Então boa, fica aí. Legal. Fica aí a dica de processo, colocar uma automação de CI/CD e uma ferramenta. Boa. Então trazer um mindset também. Aí. Então hoje a gente fala sobre, cara, a gente tem 1 milhão de mindset para debater, mas acho que um que é bem interessante assim é falar sobre security principles. Então você tem um conjunto de como eu posso dizer, de guias. Princípios. São princípios. É foda. Quando você fala de princípios, você traz aquilo realmente como princípio. É imutável. Só que... Então... Só que se você pega uma empresa que não tem nada de princípio, para você trazer aquilo que seja imutável, é difícil. Você precisa de uma maturidade. Você precisa que aquilo ali já esteja desenvolvido, já tenha passado por um processo. A ideia é ser realmente um princípio. Tipo, cara, aplicou, imutável, não tem choro nem vela. Roda dessa forma. Então, se a gente pegar qualquer coisa desse conjunto, a gente debateu quase um episódio inteiro para falar sobre gerenciamento de usuário. A gente pegou um princípio e debateu, cara, você vai além, você cria uma estrutura de proteção na sua empresa, é fantástico. Pensando em um. Se você começar a aplicar todos, ou pelo menos pega os melhores ali, o que se aplica realmente na sua empresa, e traz ele, coloca para rodar, cara, é fenomenal. Pô, acho que eu queria... Desculpa aí, eu queria comentar em cima disso, porque você falou, puta, é uma verdade, a empresa que já tem é difícil. Eu concordo, mas quando a gente fala de segurança, né, imaginando o risco que pode acontecer. Qual é o risco disso? O risco é pegar um ransom e parar a empresa. Quando você vê isso de risco, você fala, cara, então eu vou trazer aqui uma verdade absoluta e vai... É igual a lei, né? A partir de agora vai ter LGPD, não pode fazer isso, não pode fazer... É lei, mano. A partir de agora é assim, acabou, não tem choro nem vela. Eu acho que é o que falta, às vezes, em muita empresa. Ter esse pulso de, mano, agora é assim, por exemplo, eu peguei o princípio lá do least privilege. Então, todo mundo que tinha admin na máquina, não tem mais, cortou, agora vai ser cada um com o seu usuário com o mínimo privilégio possível, e acabou. E é isso e acabou. Então, acho que falta esse pulso firme, vamos dizer assim, algumas vezes, pra de fato fazer. Porque senão fica no... tá bom, então você vira uma exceção. Puta, mas o outro também. E aí acabou, já perdeu o princípio, porque um tá com o privilégio máximo, é esse um que vai trazer aquele risco depois, entendeu? É verdade. Eu acho que a gente até falou em vários episódios pra trás aí sobre se não é no amor, é pela dor, né? Então você tem que aplicar a segurança pelo amor, você vê que não acontece, então é pela dor. Então vou lá cortar seus privilégios. Quando você precisar, você vem atrás, vai levar mais tempo pra conseguir deixar tudo redondinho, mas se não for assim, não rola. Não. E, cara, acho que a gente pode até brincar e falar mais sobre
tipo o princípio de menor privilégio que você falou, a gente já consegue fazer a mesma coisa que a gente fez com o outro lá, né? Gerenciamento de usuário. Então, se você usa esse princípio na sua empresa e vazou alguma informação, vazou, sei lá, usuário e senha de alguma aplicação, vazou usuário e senha de algum usuário. Então, o cara ele vai ter um escopo tão fechado que para ele vai ser muito mais difícil conseguir avançar, né? Então, o cara pegou o usuário de administrador lá. Imagine que o administrador, você vai usar esse princípio de menor privilégio para um cara que é administrador. Só que daí, o que você faz? Você coloca ele dentro daquele contexto. Ele é administrador do quê? Administrador de rede. Que tipo de rede? Esse daqui. Então, o administrador de rede vai ver rede. O cara não vai poder ter, não tem permissão de modificar a máquina, de subir em banco. Então, cara, tem como fazer de forma bonita e sem atrapalhar ninguém. Cara, é puta de um princípio que todo mundo deveria usar, né? Suspeitei desde o princípio. Meu Deus do céu, cadê a vinheta aí, cara? Bota a vinheta, porque essa daí, pelo amor de Deus. DevSecOps. Quer comentar, Marcos? Quer comentar essa ideia do Rodrigo aí, não? Não, cara, acho que vocês dois já comentaram bem. Não tenho muito a acrescentar, até porque eu não manjo tanto de Security Principles. Então, eu não tenho muito o que agregar nesse assunto. Mas acho que é o certo mesmo. Até porque a famosa empresa que eu trabalhei que desligava os logs, nós também tínhamos um problema de acesso lá. Então o nego tinha acesso à máquina e um dos funcionários foi demitido porque baixava filme pornô via torrent. Nossa, aí sim, hein? Acho que nem via torrent deveria ter acesso. Nossa, aí. E foi Então, assim que o Marco veio parar aqui nessa empresa. Exatamente, foi assim que eu vim parar na Nova 8 hoje, trabalhando com eles. Hoje meu acesso é limitado, não posso baixar torrent, tá? Boa. Não, mas... O home office ajuda também, você tá na sua máquina, né? Isso. Mas agora falando um pouquinho mais sério, eu acho que se tivesse uma política ali de menor privilégio possível, talvez não aconteceria isso, talvez a pessoa não faria backup do WhatsApp na máquina do trabalho, não faria algumas besteiras assim, né, entendeu? Então, eu concordo com essa política, sim, concordo com esse mindset. Eu vi uma talk esses dias que chama, em linhas gerais, ela fala assim, ó, quem audita o auditor. E era exatamente sobre quem controla a pipeline. Então, o cara de segurança fez uma palestra falando assim, cara, beleza, tem lá seu CI, que o Rodrigo trouxe aí, o CI/CD, com todas as ferramentas de segurança, porque o CI/CD é para controlar as suas integrações, seus testes automatizados e a sua entrega, inclusive em produção. Então, ele simulou lá um ataque. O cara invadia lá a pipeline, e ele desabilitava as coisas de segurança, desabilitava o teste do software, desabilitava algumas coisas, modificava algumas tasks lá no Jenkins, por exemplo, estava usando o Jenkins e o Circle CI. Então ele meio que desabilitava algumas tasks, mexia em algumas coisas e permitia que o software fosse entregue em produção. Mas sem vários testes, sem várias etapas de segurança, sem o próprio teste do software em si. Então, veja, né, o cara não roubou informação, não vazou nada, não desviou, não fraudou, não botou ransomware, mas ele permitiu que o produto principal da empresa fosse entregue em produção, era um software, né, tava um software público, que estava lá sem alguns testes. Então ele estava simulando assim, cara, qual o impacto disso, qual o risco disso, o que isso pode acontecer, o que isso pode causar, até o próprio desenvolvedor. Então o cara fala, eu preciso entregar isso hoje, eu vou desabilitar o SAST, eu vou desabilitar o teste, eu vou desabilitar alguma coisa assim. Até o controle de quem faz essas coisas, aplica-se isso que o Rodrigo trouxe agora, né, o Least Privilege, Security Principles, enfim, para você controlar tudo, mano, literalmente tudo, não é? Se a gente pensa na rede, o site que acessa, mas beleza, quem faz essas tarefas? O próprio pessoal sempre cai no DBA, né? O DBA pode tudo no banco de dados, né? Tudo mesmo? Tem que ter pelo menos um log de auditoria lá para saber o que ele fez, quando ele fez, por que ele fez, então... Cara, não é nem conflito isso, é o que você falou. Dá para fazer, é só sentar e fazer. Não precisa fazer. O famoso feito é melhor que perfeito, né? Só querer. Exatamente. Você falou da pipeline aí, do cara desabilitar, não precisa nem de muito, mano. Se você pegar aí, tem várias empresas que eles criam bypass programável. Então ele dá o direito do cara conseguir pular a segurança. Então eu vi isso recentemente. Os caras falam, cara, eu tenho esse bypass por conta da velocidade de negócio.
Então, o PO pode ir lá e clicar. E se ele colocou automatizado, tipo num Jenkins, alguma coisa, que o cara vai lá e dá um clique, ele pronto, já não desabilita algumas testes. Por isso eu acho que até não sou contra ter essas questões. Pode ter, às vezes você tem um negócio crítico no negócio, você precisa subir, beleza. Mas desde que seja auditável, desde que todo mundo entenda o que tá acontecendo ali, por que aquilo foi feito, enfim. Tem que ser usado com bom senso, né, mano? Cara, ferramenta é... Fazer uma analogia com ferramenta com martelo, por exemplo. Você tem um martelo que o cara usa para construir casa, para construir o que ele quiser. Se for usado por um imbecil, o cara vai meter um martelo na cabeça de outra pessoa, mano. Ou dele mesmo. Meu Deus do céu. Tem que tomar cuidado. O papo tá bom, mas eu queria mudar um pouquinho. Eu queria saber as ideias do Cássio agora. Opa! Vamos deixar o melhor por último, né? Igual eu falo. Então, vamos deixar o anfitrião aí falar das suas ideias. E claro, lembrando que você acompanha... Ixi, roubou até... Ô, você vê meu nível, entrou até vinheta errada aqui, ó, mas eu queria rodar essa aqui, ó. Segurança, tecnologia, DevSecOps. Aí, agora sim. DevSecOps. E pra você que está escutando o podcast... Mano, eu separei algumas ideias aqui, de acordo com o que eu vejo aí nas empresas e tal, que eu acho que é legal o pessoal ter. E acho que a primeira delas é relevante a processo, inclusive. Que eu vejo muita gente fazendo já scan, SAST, DAST, OpenVAS, Aconetis, Neuralink, mano, o que quer que seja, né? Muita gente faz os scans, acha os problemas. Esse é o objetivo dos scans. Faz pentest, muita empresa faz pentest. Enfim, então acho que essa discussão, ainda precisamos falar muito, né, sobre fazer scan, achar os problemas, mas tem um problema que a galera tá deixando de lado, que é resolver esses problemas. Então, legal, achamos os problemas. É o que eu sempre falo, né? Fui no médico e fiz o check-up. Aí eu saio do médico e continuo fazendo as mesmas merda, fumando, bebendo, enfim. Não adianta ficar só fazendo check-up todo mês. Então, eu acho que ter um processo de vulnerability management, o famoso processo de gestão de vulnerabilidades, ou até como no SDL lá eles chamam de defect management, cara, é uma parada essencial. Porque você vai achar os seus problemas, endereçá-los. Achei, eu vou priorizar, eu vou endereçar para o time correto, eu vou corrigir aquilo, eu vou retestar aquilo num período aceitável. Mas você achou uma vulnerabilidade crítica, cara, você tem uma hora, um dia para subir. Achou um negócio, né, mais tranquilo ali, você pode demorar uma sprint, 2 para endereçar aquilo, para corrigir aquilo. Então, ter um processo de gestão de vulnerabilidade é uma parada que complementa o molho do Marcos lá, o molho do Marcos, que falou o Marcos ou o Rodrigo. É um molhinho, vai abraçar tudo, vai abraçar tudo isso, cara, você tem esse processo, porque você vai pegar as vulnerabilidades de todo lugar que vem, lá do Firewall, lá do AF, de tudo do segurança, para que você faça essa gestão corretamente. Então, é fundamental ter esse processo implantado. Parece até ridículo mencionar que você precisa de um processo para fazer isso, porque é só você pensar, para que você colocou... você criou uma automação, você criou um processo de identificação de vulnerabilidade. Para que você coletou toda essa informação se você não faz nada com ela? É igual você falou do médico. O cara vai no médico lá, faz todos os exames, ele nem retorna. Só fez o exame e não retornou pro médico. Ele nem pega o resultado, não pega nem o resultado. Eu fiz isso, o último exame que eu fiz, eu fiz isso. Tem empresas que o cara ele faz o check-up e pega os resultados. Opa, beleza, tenho câncer, tenho lepra, tô fudido. Beleza, e é isso, ele não faz mais nada. E tem o outro que ele nem vai ver o resultado. Ele não vai nem ver o resultado. Ele nem sabe o que tem. Ele sabe que tá fazendo check-up, mas ele não vê o resultado dele. Não, cara. E, eu nem posso falar muito porque minhas experiências profissionais não me permitem falar sobre essas vulnerabilidades. Né? Mas pelo menos, permitem falar como não fazer, pelo menos. Exatamente, como não fazer. Já te ajudo. Agora que eu posso falar como que faz da maneira correta, porque eu tenho a empresa aí como um todo me auxiliando. Mas uma das coisas que eu aprendi até com o Cássio, nessa parte de gestão de vulnerabilidades, é usar um software para ajudar a fazer isso, para compilar. O Defect Dojo é um exemplo. Então, é legal você ter uma política, mas você precisa saber onde está, e eu acho que uma ferramenta para compilar esses dados aí ajuda muito no processo. Sim, Defect Dojo, um Gira, alguma outra solução.
E normalmente a empresa que já desenvolve software, ela já tem isso em casa. É o Jira que você falou, é lá o Redmine, cara, qualquer defect bug, qualquer bug tracking, é uma ferramenta de você fazer isso. Você já pode, talvez não seja melhor, mas, você começa a jogar pra lá suas vulnerabilidades, endereçar, que é o que você já faz hoje. Seu time o Rodrigo colocou ali, né? Você tem lá o time de teste, ele vai testar e achar um monte de bug. O que você faz com os bugs? Você vai lá e corrige. É a mesma coisa, cara, pega o bug, esse bug aqui é de web, é back-end, então vai lá pro time de back-end. Isso aqui é front, vai lá pro cara de front. Putz, isso aqui é crítico, mano, então não vamos fazer o deploy sem arrumar isso aqui antes. Então podemos fazer o deploy, isso aqui vira backlog. É exatamente a mesma coisa, só que isso daí você deixa em evidência como é a nossa cultura no time de desenvolvimento quanto à segurança, né? Então, você tem uma ideia de que segurança é algo à parte, é uma área à parte, tipo, eles vão manter as aplicações seguras, eles vão resolver, tipo assim, é como se fosse duas coisas separadas, tipo desenvolvimento e time de segurança. Então, ainda tem essa cultura. Então, o cara fica lá tranquilo, desenvolvi, passei na esteira, não falaram nada, tá de boa. Eu não quero, tipo, passei, fiz os exames, mas eu não fui lá buscar o exame, não fui ver. Vai ter gente que vai argumentar ainda, se eu não faço o exame, eu não tô doente. Exatamente. Só vou no médico pra achar doença. Aí, né? Só procura quem acha. Exatamente. E como você falou, né, de ferramentas de bug tracking, hoje as ferramentas aí, as principais de mercado, pelo menos de análise de vulnerabilidade, SAST, DAST, elas vêm por default, já tem integração com bug tracking. Então, sei lá, se você está fazendo uma integração via GitLab, ele tem o issue do GitLab, tem o security lá, né, a linha de security, o Hub faz isso, GitHub, cara, sei lá, no Checkmarx... O próprio Azure Boards. O Checkmarx, ele tem lá o SexFlow, que você integra, ele diretamente você consegue colocar, sei lá, Gira, você consegue fazer ele jogar no... Cara, não pode lugar, cara. Lugar para colocar as vulnerabilidades não faltam. O que falta é a pessoa seguir o processo e olhar isso depois. Como diria o mestre da ignorância, usa a ferramenta, não deixa ela te usar. Exatamente. Vou tatuar essa frase, igual a galera tatua Carpe Diem, né? Esses bagulho, eu vou tatuar isso. Use a ferramenta, não deixa ela te usar. Bom, deixa eu ir pra minha próxima dica, então. Falei uma de processo, seguindo um pouquinho do que vocês fizeram no começo. E acho que a segunda que eu queria falar é uma ferramenta que eu falo já antes de trabalhar com ela, eu já falava disso. Agora, trabalhando com ela, eu falo mais ainda, porque eu conheço 99,9% dela, não conheço tudo que eu não desenvolvo, né, mas conhecemos como produto, que é o Checkmarx. Eu acho que o Checkmarx como SAST, tem o Codebashing lá de treinamento, tem o próprio SAST que a gente vai falar agora, tem o SCA, que é uma ferramenta fantástica, tem o IAST, que eu pago um pau absurdo pro IAST, mas, cara, o SAST do Checkmarx é uma parada absurda, é muito bom. Todo o nível de integração, toda a flexibilidade que a ferramenta te permite, formas de fazer scan, entender, achar... que a gente tá falando de achar problema aqui agora, né? A quantidade de regras que ele acha dentro da sua aplicação. Pra vocês terem uma ideia, eu fiz uma planilha recente, inclusive com a ajuda de uma colega nossa, Rafaela. Ela fez um trabalho inicial, depois eu complementei com algumas outras informações. Rafaela, inclusive, queremos você aqui, tá? Eu fiz uma planilha comparando todas as regras do Checkmarx com as regras do SonarQube, que é uma das ferramentas mais populares que a galera usa como SAST. Cara, eu não lembro os números agora, mas o Sonar, ele tem 30% das regras que tem o Checkmarx. Então, quando você para pra pensar nisso, você fala, cara, se eu pegar o meu código e eu posso achar 100 vulnerabilidades, o Sonar vai estar achando 30. Com o Checkmarx eu vou achar 100 problemas. Então é aquela história, você pode ir no médico público, né, no SUS, que não é ruim, mas, né, tem as suas limitações. Você pode ir no privado, a última tecnologia de ponta, o médico mais renomado. Então vai ter um resultado muito melhor. Então quando a gente fala eu queria dar essa dica pra galera. Cara, Checkmarx não é só nome de mercado, não assim... Testa a parada. Se você não confia, faz uma POC aí, testa, enfim, usa a Nova 8 aí pra isso. Mas eu sou suspeito pra falar por trabalhar aqui. Mas mesmo, como eu disse, né, antes disso eu já usava. Usem Checkmarx, cara. Testem, experimentem, busca investimento aí, budget pra você ter uma ferramenta enterprise desse nível na sua empresa, porque o Checkmarx é foda. O Rodrigo até comentou ali de Git Actions e tal. Só de você fazer um pull request no seu repositório e automaticamente disparar um scan no seu SAST, já é foda. Só de você ter uma ideia, um plugin na IDE, que o desenvolvedor consegue analisar o código dele, sem usar a máquina dele, porque ele tá fazendo isso no servidor. Antes de ir pra pipeline,
Cara, fez a primeira classe do projeto que ele tá colocando. Primeira classe, ele vai lá e manda escanear. Em 5 segundos vai estar a classe escaneada. Cara, isso aqui tem uma vulnerabilidade ou não tem? Na ideia dele. Então, as possibilidades que o Checkmarx te traz com relação a analisar o seu código de verdade é o que, pra mim, me faz gostar tanto e falar, cara, tem que ter, as empresas enterprises, né, grandes hoje, tem que ter um Checkmarx, cara. Tem que ter, porque a parada te traz um valor com relação a achar os problemas, e aí, de novo, tem que ter o molho, né, pra abraçar isso, que é a gestão de vulnerabilidades. Achar problemas no seu código-fonte, velho, Checkmarx. Cara, não deixou nem pra gente falar. Falou tudo que tem solução já. Não, mas... E digo mais, e não é porque patrocina a gente, não. Então. É verdade, já falava isso há tempos, né, enfim. Não, a única coisa que eu complementaria é que, assim, o código-fonte que a gente escaneia ali é legal fazer a análise do código estático, mas a gente precisa fazer a análise da biblioteca de terceiro também, é um complemento. Eu acho que é uma casinha ali e andam juntos ali, o SASH e o SCA. Você tá fazendo análise estática? Faz análise de biblioteca também. 50%, 70% do seu código é biblioteca de terceiro. Então não se iluda só com a análise estática. Faça também a análise de biblioteca. Inclusive, estamos aí em Spring for Shell agora, né? Outra vulnerabilidade aí no Spring agora. A galera do Java tá morrendo, mas enfim, faz parte. Ih, Não vou nem... morreu. Dropou. Não vou nem complementar nada sobre Checkmarx. Você já falou tudo. E outra que eu sou suspeito. Mas, cara, tudo que eu tô mexendo, eu passo... Pra você ter uma ideia, eu saio do serviço, saio do trabalho, e, sei lá, 6, 7 horas, e fico até meia-noite, 1 hora da manhã, porque tem tanta coisa que eu consigo pesquisar, consigo consumir API, fiz isso ontem, por exemplo. Bom, sou suspeito para falar também, né? Vocês já falaram tudo. E eu, cara, eu saio do serviço e continuo pesquisando sobre a ferramenta, continuo consumindo API para ver o que ele consegue me trazer. Então, além do que eu consigo ver já na ferramenta, eu consigo cruzar dados para saber maturidade dos times, se existe um gerenciamento, né, de vulnerabilidades, só com as informações que eu consigo coletar ali. Cara, então, nem vou começar a falar, porque senão a gente vai até... Inclusive, dando spoiler aí pra galera, tá no roadmap nosso aqui um episódio com alguém lá da Checkmarx, né? Não vou falar quem, quando, mas tá previsto. Aguardem. Vocês nem imaginam quem vai ser. Nem vocês também, não vou nem falar pra vocês. É verdade, saber no dia do convidado. Eu também não imagino. No dia que o convidado chegar, vocês vão saber. Bom, e minha última dica, então, já falamos de processo, já falamos de ferramenta, eu queria trazer um mindset agora pra galera, né? A gente já sempre fala de cultura, sempre fala dessas questões. E o ideal que eu acho, além de você encontrar os seus problemas, né? Quando a gente fala de desenvolvimento seguro, application security, é SAST, DAST, SCA, Pentest, todas essas coisas para achar os seus problemas e validar, né, a sua aplicação. Eu acho que a chave do nível de maturidade da empresa se mede quando você para de criar as vulnerabilidades. Quando você tem um Checkmarx da vida, por exemplo, achando 100, 200, 1000 vulnerabilidades, todo scan, e aí você começa a ver que ele tava 1000, agora foi para 500, agora foi para 300, agora foi para 100, agora foi para 2, agora 5. Então, é quando você vê que você parou de criar problemas, parou de codificar a vulnerabilidade. Talvez seja a mesma chave da galera do teste, quando o pessoal começou a fazer TDD, por exemplo. Então você tinha lá o time de teste, achava um monte de bug. O time de teste achava um monte de bug. E bugs vão sempre existir. E o TDD veio para tentar reduzir esse número. Né? Que o software tenha mais qualidade desde o princípio, aquela coisa toda. Então, consequentemente, a ideia é que reduz o número de bugs. Ainda vai existir, mas que reduz o número de bugs. Então, eu queria deixar esse mindset, a dica desse mindset pra galera. Parar de criar problemas. E aí talvez seja uma mensagem direta para os desenvolvedores, né? Porque quem cria as vulnerabilidades no código é o desenvolvedor. Não tem outra pessoa, é o desenvolvedor. Então, galera, aprenda sobre as vulnerabilidades, aprenda sobre os ataques, né? Ouçam mais sobre isso, leiam mais sobre isso, escutem mais podcasts sobre isso, tem uma galera absurda aí falando sobre isso, entenda um pouco de pentest, você vai entender como o ataque é construído e acontece, e você vai conseguir criar na sua cabeça, sabe quando você está digitando a sua classe, ali, o seu método e tal, já sai de você a tal da programação defensiva. Você já não vai meter um parâmetro e ler ele direto e fazer alguma operação com ele. Você vai validar, você vai criar um whitelist, então, né, validação de input. Então, ter essas técnicas de programação defensiva
é fundamental para uma empresa ter esse nível de maturidade e parar de criar problemas. Porque senão você vai estar pondo SAST atrás de DAST, atrás de SCA, atrás de pentest, achando um monte de erro e continue. Legal que você tá achando. Mas é aquela história, vai ter um que você não vai achar. As ferramentas não vão ver todos os problemas. Não tem como. Por mais aquela que sua analogia lá do time do goleiro e dos atacantes lá, né? De novo, o cara faz 11 gols, o goleiro toma 12. Não adianta não, o goleiro é frangueiro. Ou ainda, até o exemplo do médico que a gente tava falando. Por mais que você vá no médico ultra, né, best, não sei o quê. Mas, cara, às vezes não vai fazer um exame de... Cara, deixa eu analisar aqui tua unha do pé, porque tem uma pesquisa lá em Londres que a unha do pé, quando muda a cor, o cara tem diabetes, sei lá. Às vezes o cara não vai te fazer esse exame, não é comum fazer. Então tem que ter um negócio manual, tem que ter parte de você, falar, cara, eu vi isso, tal. Então, essa questão de parar de criar problemas, de parar de gerar problemas de segurança, é um mindset que até o que o Marcos colocou também, você trouxe, que é a questão da cultura, mano. Todo mundo tem que ter isso em mente no time de desenvolvimento, no time de produto da empresa como um todo. E é o famoso shift left, né? Você tá trazendo pra esquerda ali. Cara, é bem interessante isso, porque é outra coisa que parece absurdo falar, né? Tipo, cara, para de criar vulnerabilidade. Mas é uma mentalidade simples, porque se você trouxer isso durante o desenvolvimento, o ganho que você vai ter de tempo, de recurso, de dinheiro é absurdo. Porque o cara ele só vai pensar, cara, ele vai gastar 2 minutinhos a mais para escrever aquela função, para escrever aquele método, e ele vai economizar horas ou dias, meses de trabalho de correção disso daí, né? Então, você não precisa de muito esforço. O cara ele só precisa ler alguma matéria, ele precisa dar uma olhada, ele precisa se inteirar sobre o assunto. Inclusive, queria rapidinho pegar o finalzinho aqui. Eu tive uma reunião esses dias aqui para falar sobre code review com o time. Time, você tá fazendo code review? Tamo fazendo. Eu falei, me explica como é que vocês fazem. Chegou por request, a gente faz assim, analisa e tal, beleza. E aí eu falei, cara, tá errado isso daí. Porque assim, o método do cara recebe um parâmetro, lê um arquivo, faz alguma coisa. Esse era o método. Aí o code review que o cara fez. Antes de você ler o arquivo, vê se o arquivo existe, valida o diretório. Pô, legal. Melhorou o método, aumentou ali a complexidade, mas fez lá um code review. Tô falando de uma forma bem simples e rápida, tá? E eu falei, cara, mas do ponto de vista de segurança tá tudo errado. Não, mas eu tô validando isso, tô validando aquilo. Então, beleza, mas você tá lendo um arquivo num diretório do servidor, certo? Certo. Então, como é que você sabe que esse arquivo que tá lá é o que você quer? Você tá lendo ele direto, você validou o arquivo, validou o diretório, mas você tá lendo o arquivo direto. Se um hacker invadiu o sistema e colocou alguma coisa lá no diretório, você tá lendo isso direto. Vai ter um command injection, vai ter qualquer coisa aqui pode acontecer, porque você tá confiando nesse diretório, por exemplo. Então até o code review, que era manual, do ponto de vista de segurança, tanto quem codificou quanto que tá fazendo a revisão, tem que ter essa cabeça de, cara, isso aqui não tá seguro o suficiente, saca? Então você vê que pode descer no nível até ficar numa parada bem bacana. Acabou ficando a 9ª dica aí, né? Fazer um code review. A 10ª dica, né? Falamos 9 dicas, a 10ª dica de bônus aí pra galera. E daí, pra você ver a importância da cultura, né? Então, cara, não adianta os caras terem um processo, terem ferramentas e não ter essa visão, né? De eu preciso pensar em segurança. Então, faltou vir alguém que só pense em segurança pra chegar lá. E vai continuar, tipo, você vai precisar ficar fazendo isso por um tempo até o pessoal aderir essa cultura, né? E começar a pensar, cara, tipo, já vou resolver isso daqui antes que venha um cara chato lá de segurança lá e encher o saco no meu processo. E cultura é um trabalho de formiguinha, martelar, ficar ali, né? Constante, conscientização, aquela coisa toda, enfim. Você precisa levantar a bandeirinha, colocar os balãozinhos, agitar a galera, tem que estar lá, mano. É isso. Bom, fechou então, cara? Gostei desse episódio. Episódio cheio de informação aí pra galera. Saí do episódio já implementando alguma coisa, né? O Marcos até dormiu no episódio aí no final, hein? Até cochilou. Verdade. Participou mais, gostei. Vou até te dar um aumento por causa disso. Bom, então fechou. Episódio 13 do DevSecOps Podcast, 3ª temporada. 82 episódios. No episódio 100, aguarde. Nem vocês sabem o que vem no episódio número 100. Aguardem, tá chegando. Então, eu sou o Cássio Pereira. E Rodrigo Balbino. E a gente se vê semana que vem, então. Valeu. Termina aqui DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia.